Na década de 90, eu comecei a reunir mulheres em círculo. Nessa época, eu tinha uma escola na Moca de educação infantil chamada Século XXI, Núcleo Educacional Século XXI. Durante 9 anos eu coordenei essa escola e foi lá que eu comecei a experimentar esse poder inspirador, esse poder curador, esse poder transformador e amoroso que existe naturalmente dentro de um círculo de mulheres, ou seja, que existe naturalmente quando as mulheres se unem. Mas foi só em 2003, quando chegou na minha mão um livro muito especial e muito pequenininho, que está aqui, ó, O Milionésimo Círculo, da doutora Jean Shinoda Bolen, Como Transformar a Nós Mesmas e ao Mundo, um guia para os círculos de mulheres, que, inclusive, a publicação desse livro no Brasil, ela só foi possível por causa da participação de cotas de mulheres que dançavam, né, da Trion, da Renata Ramos, que se organizaram e, então, tornaram possível essa publicação. Foi nesta publicação, foi nesse momento, em 2003, que eu, então, percebi que o que eu fazia tinha um nome. Que o que eu fazia era um movimento, era uma iniciativa mundial. Nesse mesmo momento, eu já me filiei à rede do Milionésimo Círculo, que se você procurar na internet, você vai achar. Você procura, você coloca no Google, como me filiar ao Milionésimo Círculo. Aí você pode se inscrever, né? Uma rede mundial. E esse movimento, ele chega com um ideal que parece até um pouco utópico: salvar o mundo. Só isso. Só isso. A doutora Jean Shinoda Bolen, que a gente teve o prazer de receber com um workshop online no 3º Encontro Mundial de Círculo de Mulheres aqui no Brasil. Foi um prazer ter esse contato com ela, receber, inclusive, um livro de presente dela, que está aqui, que depois eu vou falar um pouquinho dele também, que só tem em espanhol, que é Mensagem Urgente às Mulheres. Vou falar depois um pouquinho dele. Ela, nesse livro dela, O Milionésimo Círculo, ela usa a alegoria do 100º macaco, que é de 1995, escrito por Ken Keynes, né, Jr., que é baseado na teoria do campo mórfico do biólogo Rupert Sheldrake. Se eu estiver soletrando errado, me perdoem, tá? Meu inglês é péssimo. Ou línguas, para mim, ainda é uma aprendizagem, né? Um desafio que eu estou colocando os primeiros 50 anos eu tive vários desafios, né? Agora eu estou com 51. Um dos desafios que eu coloquei para mim nesse segundo momento é aprender inglês, né? Então vamos lá, vai chegar na hora certa. Mas enfim, voltando, a doutora Jean Shinoda, ela, baseada nessa hipótese, né, nessa alegoria do 100º macaco e do campo mórfico, ela diz o seguinte, que quando um comportamento de uma espécie atinge e muda aquela espécie, na realidade, aquilo pode reverberar e mudar o mundo. Ou seja, a doutora Jean Shinoda Bolen defende que se nós mulheres nos reunirmos em círculos em quantidade suficiente, ela coloca, né, o milionésimo círculo, a gente, de alguma maneira, vai mudar nós mesmos, né, e vai mudar esse mundo patriarcal. Esse mundo que, de alguma maneira, é extremamente violento, é extremamente excludente, e, de alguma maneira, se a gente se conectar com o milionésimo círculo, se a gente se conectar com essa teoria do campo mórfico, a gente vai conseguir fazer uma mudança real e salvar o mundo, porque o lugar que a gente está indo não é bom. Tem bastante conteúdo, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui da onde eu coloquei, né? Nesse divisor de águas, que foi quando, em 2003, eu descobri que o que eu estava fazendo
era um círculo de mulheres, né? Ou seja, o círculo de mulheres, hoje, ele, como a doutora Jean Shinoda descreve, né? Ele se baseia na hipótese simples de que quando um número crítico de pessoas transforma a sua maneira de pensar, de agir e de agir, a cultura também se transforma e uma nova era, então, se inicia. E uma nova era pós-patriarcal, né? Ou seja, é um movimento, sim, mundial, evolucionário e revolucionário. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas nós somos extremamente feministas. Fazer parte de um círculo de mulheres é um movimento, de alguma maneira, queira você ou não, feminista. Eu vou ler um pedacinho de um trecho do livro da doutora Jean Shinoda Bolen, que é esse que eu falei há pouco, Mensagem Urgente às Mulheres, tá? Estão enxergando bem aqui? Estão vendo bem? É óbvio que vai ficar ao contrário para vocês, mas depois eu publico tanto nas minhas redes sociais, Soraya Mariane com Y, é o meu Instagram, lá nos stories eu estou publicando o tempo todo tudo que eu falo, tá? E aqui também eu vou colocando. Então, esse livro não tem em português, só tem em inglês e, que eu saiba, em espanhol. E ele é bárbaro. E eu vou citar um trecho da introdução desse livro. Reúna as mulheres. É uma mensagem enviada às suas filhas pela Mãe Terra. A mãe, a deusa, o arquétipo da mãe em todas nós. As palavras evocam um reconhecimento intuitivo de uma sabedoria cujo momento chegou. É um chamado da feminilidade sagrada para a mulher se tornar consciente do princípio feminino. Chegou a hora, é agora, de reunir mulheres, porque somente com a força dessa união, nós, mulheres, poderemos proteger com ferocidade o que amamos. Só então as crianças estarão seguras e a paz será uma possibilidade real. Eu não leio espanhol, eu entendo, não leio perfeitamente, mas é lindo essa abertura do livro, em que a doutora Jean Shinoda Bolen, como uma médica, ou seja, ela vem do científico, ela tem doutorado, ela vai palestrar no mundo todo, ela coloca assim também, as mulheres que respondem a esse sentimento de irmandade, de alguma maneira renascem. E nesse momento em que as mulheres retornam ao círculo e permitem que a vulnerabilidade, que foi o tema do nosso primeiro webinário sobre vulnerabilidade e vergonha, a chave, né, para a guiança de um círculo de mulheres, foi baseado inteiro no livro, num dos estudos que eu faço, que é da doutora Brené Brown, né? A doutora Jean Shinoda Bolen coloca aqui da importância da gente encontrar dentro do círculo de mulheres um lugar para sermos nós mesmas e, portanto, curarmos as nossas feridas e todas as feridas de um momento, de uma sociedade em que a gente ainda sistemicamente reproduz valores extremamente patriarcais. Mas, enfim, esse livro é maravilhoso, ela conta várias histórias reais de mulheres em sociedades em que, por exemplo, tem uma história na Índia que ela conta aqui, de mulheres que ficaram, é só vocês verem o filme A Fonte das Águas, A Fonte das Mulheres, assistam, eu acho que tem no Netflix, A Fonte das Mulheres, é uma história real. A doutora Jean Shinoda Bolen pesquisou mais sobre essa história real e ela relatou como começou esse movimento dessa tribo de mulheres que fizeram greve de sexo, porque elas tinham que ir buscar a água para a tribo, elas se machucavam, elas perdiam os seus bebês, e como que elas fizeram os homens tomar consciência de que era importante um movimento da comunidade como um todo, né? Então foi através
da união das mulheres. Foi através de um movimento feminista, sim. Talvez a mulher não saiba que ela está participando de um movimento feminista, mas se é social, se é cultural e se é político, porque muda um padrão de comportamento, a gente está conectada. Pois bem, isso que a doutora Gente Nodabolin fala, dessa mensagem urgente às mulheres, né, é o que eu estou fazendo há muito e muito tempo. Então, eu aqui só tenho para agradecer, né, a cada uma das mulheres que já passaram pelo meu caminho, porque cada uma delas é uma fonte inesgotável de conhecimento. E sempre, sempre, em cada círculo que eu vou, que eu trabalho, que eu ministro, em cada formação, né, cada uma dessas mulheres que participam me colocam a rever quem eu sou. E certamente, né, eu aprendo com cada uma delas a respeitar mais o ser humano que eu sou, a respeitar todos os seres humanos e a caminhar cada dia mais na cura das minhas relações, né? Esse webinário, ele é, antes de qualquer conhecimento acadêmico, ele é fruto dessa experiência profunda, de todas as alegrias e de todos os desafios que eu passo e passei como uma guardiã de círculo de mulheres. Fazer parte de um círculo de mulheres é algo mágico. E quem já participou sabe disso. Todo mundo que está conectado já participou de um círculo de mulheres? Todo mundo que está aqui nesse webinário faz parte ou já fez parte de um círculo de mulheres, mesmo que não seja um círculo que tinha a consciência. Eu participei de um círculo de bordadeiras. Eu participei de um círculo de pintura, mas era um círculo de mulheres, né? Enfim, às vezes a gente participa desse movimento sem saber que está participando, porque a gente não conhece. Hoje, a gente está tendo a oportunidade de reconhecer esse nome, Círculo de Mulheres, como um movimento mundial, né? Não que haja necessidade, mas quando a gente toma posse que isso é um movimento social, cultural e econômico, a gente começa a compreender melhor. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade da gente estar aqui juntas, né? De alguma maneira, quando vocês compartilham de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, aonde é o círculo de vocês, ou o desejo de fazer parte, a gente está tecendo uma trama linda, a gente está construindo pontes, e a gente está construindo pontes e tecendo tramas para o nosso autoconhecimento, e para que, de alguma maneira, essa natureza feminina em todos os seres que constrói pontes, possa, de alguma maneira, renascer com autenticidade. Agora, nesse momento, eu quero que a gente se imagine em um grande círculo de mulheres, todos nós que estamos conectados. A gente vai se colocar e se reconectar com esse poder, com essa unidade que foi, de alguma maneira, esquecida nesse mundo tão fragmentado que muitas vezes nos coloca em uma posição extremamente desconfortável de competição e luta por um poder que é tão contrário à natureza feminina, né? A gente é sim guerreira, né? Se a gente for pesquisar as deusas celtas, nós temos a deusa do amor e a deusa da guerra, nós temos isso, mas a gente se fragmentou, né? Então, o que é um círculo de mulheres? Que poder transformador é esse? Seu aspecto mítico na vida pessoal coletiva, não apenas das mulheres, mas de todos os seres humanos. Sagrado feminino e movimento feminista caminham juntos ou não? A prática da sororidade é um sonho ou é uma realidade? O que é ser uma guardiã de círculo de mulheres, uma mulher de medicina? Qual é a jornada? Qual é o aprendizado? Existe algum pré-requisito? Como participar de um círculo de mulheres? Como materializar um círculo de mulheres? Será que existe alguma sombra
nesse movimento chamado Círculo de Mulheres? Vou beber um golinho de água. Bebam água também aí. Um provérbio africano reza: muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudará a face da terra. E eu posso afirmar que muitas mulheres reunidas em círculos grandes, em círculos pequenos, mudarão a face da terra. E isso não é mais uma hipótese, mas uma certeza, baseada na minha experiência como guardiã de círculo de mulheres, baseada na fala de todas as mulheres que participaram de jornadas nos meus círculos e nos círculos de outras guardiãs que eu faço mentoria hoje. Trazendo aqui a voz também da doutora Clarissa Pinkola Estés, pela qual eu sou apaixonada, ela diz assim, abre aspas, nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as jovens buscadoras. As mulheres passavam os conhecimentos uma para a outra por vários meios. Mensagens complexas acerca do que ser e como ser eram simplesmente transmitidas com um olhar, com um toque, com a palma da mão, um sussurro, ou um tipo especial de abraço que diz: sinto carinho por você. Esse círculo de mulheres foi outrora domínio da mulher selvagem. Ele era necessário e aberto a todas as mulheres que desejassem participar. Absolutamente todas as mulheres tinham essa possibilidade. Fecha aspas. Mas que poder é esse? Que poder é esse? Na fala e na maestria de doutora Jean Shinoda Bolen, de Clarissa Pinkola Estés, da doutora Marion, de tantas outras mulheres que escrevem sobre o feminino em todos os seres. Que poder é esse? Que poder será que é esse? O que vocês acham? E Jung tem uma frase que ele fala o seguinte: o círculo é uma imagem arquetípica da totalidade da psique, da inteireza psicológica. Ele é um símbolo do self. Ou seja, o que Jung quer dizer com isso? O círculo, em algum lugar profundo do nosso ser, ele nos relembra de um modelo de relacionamento humano que está expresso na sua própria forma. Então, para todas vocês que estão online nesse momento, que estão nesse webinário ou que vão assistir, pense em um círculo. Visualiza um círculo e visualiza você dentro dele. Pensou? Repare que nenhum ponto está acima, nenhum ponto está abaixo. Todos são visíveis uns para os outros. E nós todos que sentamos-nos num círculo, temos a mesma distância do centro. O centro nos conecta a todos nós. Ele é o ponto que nos une. Na realidade, por analogia, o círculo, ele representa um tipo de interação sem hierarquia, no qual cada pessoa ocupa uma posição igual à das outras. E a comunicação acaba sendo muito propícia e facilitada, porque na realidade a gente não tem barreiras na visibilidade. Então, há algo que é muito comum a todos os participantes: a gente poder se ver,
se olhar, e as relações são criadas nesse momento. A gente se sente naturalmente acolhido. A interação num círculo entre as pessoas, ela é igualitária, ela não tem hierarquia e nem discriminação. Mesmo que haja uma condutora ou uma guardiã, ela é apenas uma condutora, uma facilitadora daquele processo, uma guardiã daquele processo. A visão de poder que os círculos de mulheres compartilham não é o poder de uma sobre a outra, mas é o poder transformador da irmandade, do todas juntas. Quando nós estamos juntas, nós somos poderosas. Ficou claro até aqui o que é o círculo, a importância de lembrar que arquetipicamente nós temos no nosso inconsciente individual e no inconsciente coletivo da humanidade uma lembrança que quando nós nos sentamos em um círculo de mulheres, parece que algum lugar nosso já reconhece aquele lugar, já reconhece o poder daquele lugar. Mas, dando continuidade, qual que é esse poder, então, né, que eu estava falando do círculo de mulheres? A interação, ela proporciona uma troca muito sagrada, uma aprendizagem por experimentação, por identificação, por compartilhamento. No círculo, a gente acaba vivendo um pilar muito importante das constelações familiares. Eu sou consteladora também, né? Quem é constelador vai compreender. Quem não é constelador, leia um pouquinho sobre as constelações familiares do Bert Hellinger, né? Ele esteve no Brasil ano retrasado, se não me engano, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conhecer a sua esposa, a Sophie, né? O Bert Hellinger fala que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de pertencimento. E o círculo, ele traz essa possibilidade. Nós nos sentimos pertencendo, né? E, de alguma maneira, o círculo também é um espelho para nós e para a outra, né? E a gente percebe, dentro de um círculo, que, às vezes, uma questão que é minha, não é só minha, é de todas nós que estamos ali, porque de alguma maneira, de formas diferentes, nós passamos pelos mesmos desafios, porque nós somos mulheres, né? O círculo, por excelência, ele é um espaço para a gente se descobrir, para a gente fortalecer a nossa irmandade, uma relação que ficou extremamente perdida nessa era patriarcal que a gente ainda está vivendo. Quando a gente tem uma experiência dentro de um círculo, a gente começa a construir e a reencontrar um sentimento que está um pouco perdido entre as mulheres. O sentimento de que nós somos, de alguma maneira, irmãs. Que nós, de alguma maneira, nos igualamos no lugar em que a gente percebe que temos dificuldades muito parecidas, desafios muito parecidos. Né? Nos círculos, a gente experimenta a liberdade também, quando a gente está num círculo de confiança, e isso é muito importante, né? Trabalhar a confiança. Eu vou falar um pouquinho da sombra do círculo de mulheres já, mas é muito importante que um círculo, para se caracterizar num círculo, que haja a confiança. E para isso, geralmente é importante você, de alguma maneira, buscar qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores que você quer construir para que esse diálogo construtivo entre o individual e o coletivo possam acontecer em um espaço de confiança. O modelo de interação presente no círculo sempre foi utilizado por povos tradicionais. Tem muitas histórias. Quem quiser conhecer mais, né? Tem muitas leituras que vocês podem fazer, né? O próprio Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas,
da Mirella Faur, que é uma grande amiga, que foi madrinha do primeiro, do segundo e do terceiro encontro mundial. Na minha página no YouTube tem alguns vídeos dela em que ela conta a história dela, o como ela foi convidada. Eu já conheço a Mirella há muitos anos, ela é uma das inspirações do meu trabalho, né? Mas ela fala muito desses círculos antigos, né? Assim como nesse livro, né? Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades Femininas, a Cristina Balieiro e a Beatriz Del Picchia citam vários modelos que aconteciam na Grécia Antiga e em outras civilizações desse modelo, né? E hoje, se a gente for olhar nas redes sociais, pelo menos eu que estou muito conectada, né? Porque eu estou sempre fazendo aulas online, tenho um público muito grande que eu atendo por né, as ferramentas. Quando eu viajo para Portugal, por exemplo, eu tenho hoje 15 pacientes que são mulheres portuguesas, né, e 2 brasileiras que moram em Portugal, tenho mulheres na Espanha. Então, é muito importante a gente perceber e ficar atenta que, de alguma maneira, os círculos de mulheres, eles estão se proliferando expressivamente. E é só a gente olhar as redes sociais. Procurem no Google Círculos de Mulheres. Vocês vão ver um monte de publicação. Ao meu ver, sinceramente, isso é, de alguma maneira, uma resposta para um trabalho que muitas mulheres estão fazendo, né? E também indica que ambos, o feminino e o modelo circular, o feminino não a nível de gênero, mas o feminino em todos os seres, e esse modelo circular, de alguma maneira, estão tocando as pessoas e abrindo possibilidades de mudanças positivas para a nossa sociedade. Existe um livro que eu comprei há alguns meses, também ele está esgotado, talvez ele tenha em alguns sebos, que é Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. É um livro bárbaro, eu já fiz algumas aulas na formação de guardiãs de círculo de mulheres, online presencial. Esse círculo é tema de uma aula inteira. Eu falo sobre isso, sobre essa necessidade que o corporativo está tendo de mulheres, ou da natureza feminina criativa de todos os seres estar mais à frente, a natureza acolhedora, né? Essa comunicação não violenta que a mulher tem o dom, o feminino tem o dom de realizar, a diplomacia, né? Está sendo muito necessária, né? Então, o que eu vejo é muitas pessoas estão retomando esse lugar, mas ainda para muitas pessoas é extremamente difícil de acreditar que algo tão simples pode realmente transformar o mundo, né? Porque é muito simples, é muito simples. É muito simples fazer parte de um círculo de mulheres, apesar de ser muito desafiador. É importante, tem muitos aspectos que ainda dá para a gente falar aqui, eu vou falar, mas muitas mulheres entram no círculo de mulheres e pela simplicidade e por serem tocadas de uma forma visceral, elas não conseguem lidar com os círculos, porque ele traz para a gente uma relação de cura, de autoconhecimento e de profunda transformação na nossa alma feminina. E nem sempre é tão fácil. Só para a gente entender um pouquinho, só para a gente desmistificar e organizar algumas coisas aqui. Muitas mulheres no movimento do sagrado feminino dizem assim, tem um discurso assim, não é um julgamento meu, tá? Mas eu queria que a gente tomasse um pouco de consciência. O movimento feminista não é parte dos círculos do sagrado feminino. 3 pontinhos. Agora a gente vai dar um salto no tempo e a gente vai para a segunda metade do século XX, mais ou menos para a década de 60. Um período em que a gente viveu muitas mudanças culturais. Um período em que muitos valores que regiam a vida e o comportamento das pessoas foram questionados. Um movimento contra a cultura que acabou se alastrando por todo o mundo e, junto com isso tudo, chegou a luta pelos direitos das mulheres.
Nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, mais ou menos nesse mesmo período, pequenos grupos de mulheres começaram a se reunir para discutir as condições femininas. E esses grupos chamavam-se grupos de criação ou grupos de expansão de consciência. Eles aconteciam geralmente na casa das pessoas, tá? E eles colocavam em xeque não apenas a escassez ou a ausência dos direitos das mulheres no mundo público, mas também no privado, no casamento e na família. Esses grupos que se reuniam, né, geralmente na casa dos participantes, eram encorajados a formar outros grupos. E assim, enfim, eles foram se proliferando. Tem um texto da Gloria Steinem que ela fala, muito interessante, que é assim. Eu vou ler para vocês, é bem pequenininho, mas vale a pena ser lido. Cadê? Gloria Steinem, página 20, está aqui. Olha que interessante. Gloria Steinem diz assim: a ideia desses grupos era a seguinte: conte a sua verdade pessoal, ouça as histórias das outras mulheres, perceba os temas em comum e descubra que o pessoal é também político. Você não está só. Ou seja, nessa época, milhares de mulheres foram questionadas e questionavam sobre o papel, né, da mulher na sociedade. Né? A gente pode citar muitas mulheres, não exatamente dessa época, mas Simone de Beauvoir, né, e outras mulheres, tantas mulheres que lutaram pelos nossos direitos e que muitas e muitas vezes não são reconhecidas. Existem grandes heróis na nossa história, mas cadê as heroínas? E quando a gente fala das heroínas, e quando a gente fala do movimento feminista e cita as mulheres que foram queimadas, que foram sacrificadas, eu não estou falando da Inquisição aqui apenas, mas que foram de alguma forma... eu ganhei um oráculo, ele não está aqui agora, está aqui sim, aqui ó. Esse oráculo eu ganhei de uma aluna do meu círculo de formação de guardiãs. Chama-se Mulheres e seus Poderes de Transformação. Tem uma fanpage no Facebook. Esse oráculo aqui, ele é um oráculo que ele traz as mulheres que viveram e que lutaram por nós, como a Angela Davis e outras N mulheres. Agora, quando a gente, de alguma maneira, começa a desmerecer o movimento feminista, a gente está desmerecendo a presença dessas mulheres heroínas na nossa cultura. E aí eu vou citar aqui uma feminista que eu sou apaixonada, né? Apaixonada, que é a Chimamanda Sejamos Todas Feministas, que ela fala o seguinte, numa entrevista que a Marie Claire fez com ela, falando sobre perguntas tais como para que o movimento feminista no século XXI? Nós não somos feministas e nem precisamos do movimento feminista. Ela diz a seguinte frase: sim, você precisa do feminismo, diz Chimamanda. Feminismo tem a ver com justiça. Ainda não há igualdade no mundo. Então, nós precisamos fazer com que haja igualdade. Não significa que você seja uma vítima. Por causa do feminismo, mulheres hoje podem votar. Mulheres hoje podem comprar um carro, uma casa, sem precisar que um homem assine algum documento. Por ela, ou de alguma maneira lhe dando permissão. Chimamanda diz assim: precisamos de mulheres feministas, precisamos de homens feministas, precisamos de crianças feministas, para que então a gente possa mudar a sociedade. Nessa entrevista que ela deu para Marie Claire, essa escritora nigeriana, né, ela fala que os homens podem sim ser feministas. E ela fala também sobre
a importância da gente reescrever a história de muitas mulheres e de dar um significado diferente ao passado dessas mulheres, que também é uma contribuição importante para a construção do nosso futuro. E que sim, nós podemos mudar o mundo, mas precisamos, então, validar a nossa história e não invalidar. E o que tem acontecido muito, que eu vejo no movimento do Sagrado Feminino, do qual eu faço parte e sou parte, né, da Sagrada Feminilidade, de você validar o feminino em todos os seres, é muitas mulheres dizendo que não são feministas. Então, informem-se, mulheres, informem-se o que é um movimento feminista. Talvez alguma vertente do feminismo você não queira fazer parte. Talvez a luta que você queira ter seja diferente de algum grupo que se une. Mas se você está, de alguma maneira, lutando por direitos iguais, lutando por uma condição melhor das crianças, por alimento melhor, por uma situação política melhor no nosso país, você, sim, é uma feminista. Falando do movimento feminista, né, a palavra sororidade, que no latim significa soror e que significa irmãs, e é um termo feminino para o oposto, eu diria, não o oposto, mas um termo que possa alcançar o que é a fraternidade, que é um termo masculino, né, que se originou de frater e irmão, né, que quer dizer nós somos irmãos, as fraternidades masculinas que ficaram vivas apesar do patriarcal, as irmandades femininas, a sororidade entre as mulheres, ela deixou muitas vezes de reinar e ainda deixa, porque a gente vive uma sociedade sistêmica patriarcal. Sororidade, ela é a união e a aliança das mulheres baseada na empatia, baseada no companheirismo. Quando a gente busca alcançar objetivos comuns, a gente está praticando de alguma maneira a sororidade. Esse conceito, ele está fortemente presente no feminismo. E ele tem um aspecto, uma dimensão ética, uma dimensão política e, de alguma maneira, para a gente se conectar com esse novo momento, se a gente quer ser uma guardiã de círculo de mulheres, se a gente quer trabalhar com o feminino, a gente tem que reconhecer e olhar verdadeiramente se a gente está participando e está praticando a sororidade na nossa vida. E quais são os alicerces da sororidade? O que é a sororidade, né? Quais são os pilares da sororidade? Eu vou falar 6 pilares aqui, 6 princípios norteadores da sororidade. Respeitar as escolhas de outras mulheres e não julgar. Primeiro. Segundo, não disputar ou estimular a rivalidade entre as mulheres. Terceiro, não reforçar estereótipos ou reduzir as outras mulheres. Quarto, agir com respeito e admiração pela outra mulher. Quinto, ter empatia e companheirismo. Sexto, nos apoiarmos e nos tratarmos como irmãs. Esses são os pilares. Olha só que interessante, da sororidade. E muitas mulheres que trabalham como guardiãs de círculos de mulheres, que fazem círculos de mulheres, precisam pontualmente olhar para isso, porque caso contrário, a gente cai na sombra dos círculos de mulheres. E sobre a sombra dos círculos de mulheres, e sobre a necessidade ou não de fazer uma formação para você guiar um círculo de mulheres, é algo muito delicado, que eu vou parafrasear aqui as minhas irmãs de jornada. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta, diz doutora Clarissa Pinkola Estés. Uma cicatriz é a memória de uma dor e de uma cura também. Uma marca extremamente pessoal e uma porta de entrada para iluminar cantos escuros e desconhecidos ou esquecidos do próprio mundo interno. Uma condutora, uma guardiã de círculo de mulheres, uma facilitadora de círculo de mulheres, ela precisa ter vivenciado muitas de suas cicatrizes para lidar com as cicatrizes das mulheres que aparecem nos círculos. Ela precisa ter adquirido uma boa consciência dos aspectos mais sombrios de sua personalidade,
a fim de que eles não obscureçam tudo a seu redor. Isso significa autoconhecimento, um processo contínuo, no qual se vai ultrapassando portal após portal. Esse processo importante para todo mundo é fundamental para quem lida com outras em círculos de mulheres. Por isso, iluminamos aqui as sombras das condutoras, para que elas sejam reconhecidas, evitadas ou reduzidas. Conhece-te a ti mesmo, estava escrito na entrada do templo do deus Apolo em Delfos, na Grécia. E homem, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerá os deuses, num templo em Luxor, no Egito. Para quem quer ser condutora de círculo de mulheres, como nesses antigos portais iniciáticos podemos dizer: mulher, conhece-te a ti mesma, e assim conhecerás as deusas e as outras mulheres. Quando a gente quer facilitar um círculo de mulheres, é muito importante a gente se conhecer. Experiência própria. Eu já facilito o círculo de mulheres há 20 anos. Eu já participei e fiz parte de experiências diversas. Se você quer se aprofundar mais, se você é uma condutora, se você quer ser uma condutora, apesar de termos opiniões diversas a respeito disso, é muito importante que, no mínimo, você passe sempre por um processo terapêutico. Tem mais um texto que eu gostaria de falar aqui, muito importante, que é assim: se a condutora não se trabalhou bastante e enxerga na outra pessoa algo que é dela, mas que não reconhece como seu porque está inconsciente, suas reações não terão relação com as coisas do grupo ou de outra mulher, e sim dela mesma. Isso é projeção. E quando acontece, as nossas reações não são só em relação a outra pessoa, mas sim em relação a nós próprias. Talvez não possamos, então, apoiar uma mulher por conta de experiências que são nossas. Talvez não a suportemos por ela expressar experiências que reprimimos. É possível que consideremos difícil por reagirmos a ela como a nossa mãe ou a nossa figura significativa. Pode ocorrer também de sermos atraídas por ela pelo fato de ela corporificar algum potencial que existe em nós mesmas e de qualidades que admiramos. Talvez a evitemos por temermos nossos próprios vícios, dependências ou carências. Dessa forma, somos uma para as outras, figuras simbólicas que precisam compreender como compreenderíamos símbolos em um de nossos sonhos. Uma boa condutora de círculo de mulheres deve saber separar o que é dela e o que é das participantes, ou seja, precisa se conhecer suficientemente para não confundir conteúdos psicológicos seus com o de outras mulheres. Isso capacita melhor também para enxergar com maior precisão as outras mulheres. Assim, mesmo que ela sinta profunda empatia e compaixão, não se perde isso. É importante evitar a simbiose. As dores podem até ser as mesmas, mas as pessoas não são. E cabe a cada líder, a cada guardião, com as próprias questões, o apoio das demais deve ser encarado como um suporte para isso. Ou seja, qual é a minha opinião a respeito disso? Eu já participei de inúmeros círculos de mulheres e tenho inúmeras mulheres que eu troco experiências a respeito disso. Muitas delas são condutoras até de formações de guardiãs, como eu. Começaram depois a dar formações. A Claire Barbiero lançou o método dela de formação ano passado, já é uma mulher que trabalha com o círculo de mulheres há muitos anos, mas ela tinha outras formações que eram prioridade. E outras mulheres ainda, tá? Que me conhecem, como a própria Mirella Faur, que não dá uma formação, mas ela trouxe o livro Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, e em todas as leituras e releituras que eu tenho feito e conversado com mulheres, e os círculos que eu tenho participado de apoio, é muito importante para você que quer guiar um círculo de mulheres, conduzir um círculo de mulheres, de alguma maneira,
trabalhar o autoconhecimento. Se você puder fazer parte de uma formação ou ter uma mentora que possa te orientar, te ajudar nas dificuldades que vão surgir, porque elas vão surgir. A doutora Jean Shinoda Bolen, no seu livro Milionésimo Círculo, disse que o primeiro círculo de mulheres que ela participou, ele se dissolveu, porque houve uma situação de traição. Leiam para saber melhor. Dentro do grupo, rompeu-se a confiança. A Claire também fala muito da dinâmica do bode expiatório. Eu não vou poder me prolongar aqui hoje, mas também é um fato que acontece muito nos círculos de mulheres. Claro que a iniciativa de montar um círculo, de abrir um grupo, de se conectar com as mulheres, de fazer de repente a bênção do útero que acontece para todas as mulheres e você não precisa ser um mother para fazer, né? Realizar um movimento em que você una mulheres para ler um livro. Tudo isso é possível, tudo isso você pode realizar, mas se você quer se aprofundar, se você quer trabalhar com isso, se você quer ser uma guardiã, isso também ser parte do seu ofício, é muito importante você fazer uma formação. Todas as mulheres que fizeram formação comigo e com outras mulheres que eu conheço, nos seus relatos, elas contam sobre o processo transformador que foi o antes e depois da formação, o como elas se sentem mais seguras para guiar, o como elas se sentem mais preparadas para guiar, a transformação pessoal que acontece em cada uma delas.